assim, eu antigamente chegava os avisos da escola dos meus filhos e eu não conseguia ler. Então, hoje eu consigo ler e consigo entender. Ah, tal dia vai ter isso, isso e isso. Sim, mamãe, é, porque eu já consigo ler. E antigamente eu não conseguia ler nada em alemão. Eu pegava uma coisa em alemão e aqui tá difícil, nunca vou conseguir ler isso aqui. Então é isso, a palavra é essa, liberdade. Meu nome é Maria, Maria Ruier. Eu venho do Brasil, da região da Bahia, Salvador, Bahia, e moro aqui na Suíça já há 14 anos. Tenho uma família, dois filhos, um menino e uma menina. Bom, já que minha vida antes de não falar nada alemão era frustrada, monotona, com medo de sair na rua e as pessoas puxar um pouco de conversa comigo e eu não saber responder nada e sempre limitada, com medo, ia no mercados aqui e ficava assim, pensando que ninguém puxasse conversa comigo porque eu já ficava ali com medo de travar e também não consegui responder aquilo que a pessoa estava me perguntando, até porque também eu não entendia. Então, era monotona, era muito limitado minha vida aqui, antes de falar, né, um pouco do alemão. De médico, para mim, era terrível, porque cada vez meu esposo tinha que me acompanhar, né, nos médicos, tanto para mim quanto para as crianças também, ele sempre tinha que me acompanhar, né? E, então, isso você se sente incapaz e também é aquela coisa, não tem liberdade, né? Então, é isso, a palavra é essa, liberdade. Eu conheci a Jaque exatamente no YouTube. Eu estava procurando assim, coisas que falavam sobre alemão. E daí eu me deparei com o vídeo da Jaque, e aí ela começou a falar que ali a gente ia aprender o alemão, mas sem muitos vocabulário, sem muitas gramática. E daí eu peguei ali o endereço dela e eu entrei no Instagram e eu lembro que eu comecei a conversar com a Jaque e perguntar sobre o curso e que eu queria saber do curso. E daí ela me passou muita confiança. E daí eu lembro que eu falei assim, não, eu tenho que começar esse curso agora. E daí foi que eu me inscrevi no curso. E assim, no momento eu falei, será que vai dar certo? Porque já tinha tentado todas as formas de aprender, né? E foi desta forma que eu conheci a Jaque, no YouTube. E ela, como ela fala, garante que não tem muitas gramáticas, e é assim que eu estou aprendendo, né, o alemão. Agora eu me sinto segura de mim mesma, né, com mais liberdade de poder entender com a cabeça em pé e passar pelas ruas e falar grite, e falar com alguém. Então, isso para mim é, como se diz, é um passo grande que eu dei para frente na minha vida. Eu vejo assim que minha vida não está mais limitada aqui, mas agora eu posso caminhar e saber que eu posso ainda avançar e avançar mais ainda. Então é assim que eu me sinto, né, hoje, dessa forma. E também das pessoas virem puxar conversa comigo e eu escutar o que a pessoa está falando, entender. E às vezes as pessoas, ela fala muito rápido e eu falo assim, para falar um pouco mais devagar e eu acabo entendendo o que a pessoa está falando comigo. E às vezes eu consigo responder, às vezes a pessoa tem assim, fala bem devagar, e aí às vezes também faz assim um pouco de gesto, eu falo, sim, ok, e aí acabo respondendo, né? Então, para mim já é um avanço muito grande, muito, muito grande. E agora eu me sinto mais livre para ir ao médico e eu entender o que o médico está falando, né, comigo. Então, isso para mim é agora ter liberdade aqui na Suíça, né? Que eu não tinha antes. Essa é a palavra, liberdade. Então, hoje eu me sinto mais solta, mais leve, mais confiante de mim mesma também. Aconteceu uma coisa comigo, assim, é muito da hora, porque eu tinha uma reunião, eu tinha um termino no hospital, na Universidade do Hospital, por conta de um problema na orelha que eu tive, e meu marido estava me acompanhando sempre. E no último dia, que era minhas duas últimas consultas, ele não pôde ir. E ele falou assim, eu tenho uma reunião, então você vai ter que ir sozinha. E naquele dia eu tive que ir duas vezes.
e fui em um lugar no hospital, e dali eu tinha que ir para outro lugar. E quando eu cheguei lá, eu falei, ai meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E quando eu cheguei na sala, o médico começou a conversar comigo, falar do problema que eu tinha na orelha e que eu já não tinha mais, que aquela bactéria já não estava mais no meu ouvido. Aquilo ali para mim foi, nossa, como eu comecei a entender o que ele falava. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. E depois, quando eu fui na outra consulta com a outra médica, ela começou a falar comigo assim: olha, Frau Rui, você não vai precisar vir mais aqui, o seu problema está resolvido. E eu entendi, nossa, aquilo ali, quando eu falei assim, meu Deus, eu estou realmente, como se diz assim, entendendo o que ela está falando, eu não acreditei. E quando eu cheguei e falei com meu marido, eu assim, ele como foi? Eu falei, foi tudo bem. Ela falou para mim que eu não preciso mais. Outro médico também disse que agora eu não preciso mais. A bactéria não está mais no meu ouvido, já saiu e eu não preciso mais fazer nenhum tipo de controle. Então ele falou, você entendeu tudo? Eu falei, sim, entendi. Então isso foi um avanço para mim. Nossa, como eu fiquei feliz já que de poder entender tudo que ele falou comigo ali, os dois médicos. Então, esse foi um momento para mim, assim, muito, e eu falei assim, eu vou continuar, vou continuar no alemão, porque eu sei que está dando certo. Eu sei que está dando certo. Na academia, eu tinha acabado de chegar na academia, tinha 20 minutos à tarde, né, que eu cheguei e comecei a fazer aqueles 20 minutos e meu telefone tocou. E quando o meu telefone tocou, foi o professor do meu filho. E o professor do meu filho falou assim, Frau Ruhe, o Leandro não está se sentindo muito bem. E eu falei para ele, Danke, ich komme. E eu entendi quando ele falou. E eu fui pegar meu filho ali. E quando eu cheguei ali, ele falou para mim que o Leandro não estava se sentindo bem desde a hora que chegou na escola. E eu entendi. Aquilo ali, para mim, sim, foi um momento de orgulho, porque quando meu filho passando mal, né? E se ele tivesse me ligado e eu não tivesse entendido, eu ia ter que ligar para o meu esposo, para meu esposo ligar para lá, para a escola, para ele ligar para mim depois para entender. Então, isso foi um momento assim de muito orgulho para mim. Essa foi a parte assim que eu senti orgulho. Assim, eu antigamente chegava os avisos da escola dos meus filhos e eu não conseguia ler. Então, hoje eu consigo ler e consigo entender. E quando chega um aviso, um anúncio das coisas que vai acontecer, eu pego no saco da escola dos meus filhos e falo assim: hoje vai, tal dia vai ter isso, isso e isso. Sim, mamãe, porque eu já consigo ler. E antigamente eu não conseguia ler nada em alemão. Eu pegava uma coisa em alemão e aqui tá difícil, nunca vou conseguir ler isso aqui. E a coisa assim mais interessante é que quando eu passo, quando eu estou no bus ou quando eu estou no trem, que eu vejo alguma propaganda, algum anúncio, eu leio. E aí eu falo assim, ali está escrito isso, isso, isso. Mas só que antigamente eu nem parava para ler, porque eu não ia conseguir mesmo, mas hoje eu consigo hoje. Sim, confesso que eu fiquei sim um pouco insegura. Eu fiquei um pouco insegura porque eu falei assim, será que vai dar certo? Porque eu já tive uma pessoa que fazia aula comigo mesmo, vinha na minha casa, né, uma brasileira, e foi no momento que eu estava grávida da minha filha, e eu falei assim, agora eu preciso aprender alemão porque eu vou ficar no hospital com minha filha, como é que eu vou entender ali o que é que eles vão falar da minha filha, o que é que vai falar, e acabou que eu fiz a aula de praticamente 3 meses, muita gramática, e eu acabei não aprendendo nada. Ela vinha e a gente fazia aula junto, mas não registrar, minha cabeça não conseguia registrar nada. Nada. Então, eu falei assim, ai meu Deus, será que vai ser de novo isso? E eu fiquei muito insegura, assim. Mas depois eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu investi no curso da Jaque porque eu comecei a seguir ela e ver os depoimentos das alunas dela. Eu comecei a minha coisa que me deixou mais segura foi quando eu vi um depoimento de uma aluna dela que acho que se chama Lucimara, e depois daquele depoimento que eu vi dela, aí sim, eu falei, não tem outro jeito, é aqui mesmo que eu vou ficar. Mas aí depois a insegurança toda passou, porque eu fui assistindo cada depoimento, cada pessoa que já tinha passado pelo mesmo problema que eu e estava conseguindo resolver as coisas do dia a dia através do curso da Jaque. O método que eu mais gosto é a maneira que a Jaque nos ensina a pronúncia das palavras.
correta. Teve tempo que eu falei assim, nossa, como ela é exigente naquilo que ela fala, e eu falava assim, ai, será que eu vou aguentar? Porque ela falava tantas vezes, fala assim, assim, assim. Ela foca muito na pronúncia. E eu sei que nós estrangeiros temos muita dificuldade na pronúncia, no alemão. Às vezes até fala, mas a pronúncia, a palavra não sai correta. Quando eu comecei era catástrofe. E nem eu mesma conseguia me entender quando eu falava. E eu vejo que minha pronúncia melhorou muito. E a Jaque foca muito na pronúncia dos alunos dela para falar certo, e as pessoas, né, que moram na Suíça, que falam alemão, que falam o alemão limpo, correto, para entender o que a gente está falando. Funciona. Funciona porque se a gente parar para pensar, os nossos filhos, eles não estudam gramática quando chega na escola. E nós também, como pequeno, né, nós criança, a gente não aprendeu a falar gramática pequeno. A gente aprendeu a falar, mas não a gramática. E a gramática, ela vai vindo depois. Então, eu acho que dá super certo. Eu me sinto muito orgulhosa, né? E para mim é muito gratificante poder fazer parte, né? Da família das tartarugas. E eu lembro que teve um tempo que você falava que as tartarugas, elas são lentas, mas elas sabem onde elas querem chegar, né? Então, eu comecei a falar assim, então eu realmente tenho que fazer parte das tartarugas, porque eu posso ser lenta, mas eu sei aonde eu vou chegar, né? E a tartaruga tem isso, ela sabe onde ela vai chegar. E por isso eu me sinto muito bem e muito feliz de poder fazer parte do acampamento das tartarugas, né? Das tartarugas. Eu gostaria, sim, de falar com a Jaque que ela é uma benção na vida dos alunos dela, que pelo carinho, pela atenção que ela tem com os alunos dela, de querer ensinar o que é certo e falar certo, e que ela tem que continuar fazendo isso, porque ela faz toda a diferença na nossa vida, e que ela é capacitada, né? Que Deus capacitou ela para isso. Porque para ela que está aqui há tanto tempo e agora fala o alemão, está aí agora disponível e querendo ajudar outras pessoas, que ela continue fazendo aquilo que ela ama fazer também. Porque também não é só fazer, mas eu vejo que ela ama fazer isso. Então, eu falo para Jaque, continue fazendo o que você está fazendo, porque está dando muito certo, está mudando a vida de muitas pessoas, as histórias de muitas pessoas, de muitos estrangeiros aqui. Então, que você continue. E eu falo para você que Deus ele continue te abençoando, te capacitando, te dando sabedoria a cada dia para esse ensino maravilhoso que você nos dá.